Diante de um historiador, ele conta uma história de uma pessoa que foi escravizada pelo nome, graças à memória desse documento de registro da liberdade do escravo. Veja que interessante observarmos sobre isso. Nesta palestra, o professor da Universidade Federal de Sergipe, Antônio Lindivaldo, abordou as memórias e histórias contadas sobre o Poder Judiciário em Sergipe no século XIX, a convite do Arquivo Judiciário. Geralmente, o que foi produzido sobre esse passado foram a partir de intelectuais do final do século XIX e do século XX. Então, esses intelectuais, eles estão olhando o passado e estão escrevendo o que eles acham sobre a história do Poder Judiciário. Entre eles tem o Felisbelo Freire, que é o autor História de Sergipe. Então eu vou mostrar qual o olhar desse autor, mas não vou ficar somente nele, porque ele tem uma visão pessimista do Poder Judiciário, porque ele é republicano e vê o passado da monarquia sempre como um atraso. E aí eu irei buscar outros autores que vão e numa posição contrária, vão identificar um passado glorioso, identificando o sujeito. Entre eles tem a figura do Tobias Barreto, que é um representante ícone desse passado de sergipano e que se resgata ao contrário da ideia de um passado que não vale nada, né? Entre toda essa discussão tem textos produzidos também ao longo do século XX e principalmente no século XX, com 100 anos da independência de Sergipe. Nós vamos encontrar inaugurações das praças que tem tudo a ver com a história do Poder Judiciário, a gente vai ver bustos e, evidentemente, a publicação do álbum de Clodomir Silva sobre Sergipe, com a qual o Poder Judiciário tem um papel importante nisso. No dia 10 de maio foi celebrado o Dia da Memória do Poder Judiciário, data instituída em 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça. A data incentiva e apoia ações de preservação e divulgação da herança histórica da justiça em todo o país. Em Sergipe, o Arquivo pensou numa programação que resgatasse a história do Poder Judiciário sergipano a partir de historiadores e documentos do século XIX. Esse evento veio justamente para que o Arquivo Judiciário pudesse realizar a comemoração do Dia da Memória do Poder Judiciário. E qual a forma que a gente encontrou? Falar sobre a memória do Poder Judiciário no século XIX. E aí a gente tentou trazer também, porque arquivo não é memória, mas se a gente não difundir essa memória, ela acaba sendo esquecida, né? A gente procurou também trazer alunos de uma escola estadual, e para que pudesse ouvir essa palestra e conhecer um pouquinho do nosso acervo e conhecer um pouquinho também da nossa memória que está aqui preservada nesse prédio. Segundo o professor Antônio Lindivaldo, estudar a memória do Poder Judiciário é identificar a formação social. O Poder Judiciário sempre foi um poder ligado às questões de justiça, de ordem, e aí entra temas diversos. Então, não só a história do Poder Judiciário, mas também entra os sujeitos da história do passado. Então, o Poder Judiciário abriga documentação que conta a história de mulheres, de índios, conta a história diversa. Então, quando a gente está pensando na história do Poder Judiciário, também estamos identificando como guardiã de uma memória, de uma documentação riquíssima e não totalmente explorada até hoje. Os alunos do ensino médio do Centro de Excelência Gonçalo Hollenberg Leite, da Rede Estadual de Ensino, participaram da aula de História e Memória do Poder Judiciário no Arquivo. A professora Joana Dark falou sobre a garantia da cidadania aos estudantes a partir do conhecimento acerca do Poder Judiciário. A importância é que eles tenham a relação entre tudo que eles estudam na sala de aula e saibam entender melhor aqui no Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele traz para a gente aqui, é um arquivo, né? Nós temos aqui um arquivo no qual traz memórias que foram contadas, que eles possam agora entender qual é essa função do Poder Judiciário, do arquivo. É uma questão de cidadania, né? Os alunos entenderem um pouco do Poder Judiciário, se eles podem levar para a vida. Sim, muito importante eles entenderem o que o Poder Judiciário pode estar trazendo aqui para a sociedade. O Poder Judiciário ele está aqui para poder nos defender e mostrar qual é a importância correta, aonde esses alunos ou a sociedade mesmo, a própria sociedade, ela entenda a sua função.